especial, o último culto evangelístico do ano, e culto este em que eu recebo a oportunidade para estar pregando a palavra de Deus. E eu posso dizer, meus queridos, que esse ano foi um ano muito abençoado. Foi um ano mesmo em que Deus fez maravilhas, principalmente na minha vida. Fez coisas que nem eu esperava que ele ia fazer. E por meados do final do mês de outubro, Deus ele falou forte ao meu coração e pediu que eu iniciasse um período de jejum, manhãs de jejum e oração. E desde o final de outubro, a gente sequenciou aproximadamente 54 manhãs de jejuns consecutivos. E durante esse período, Deus, queridos, ele fez maravilhas. Durante esse período, Deus ele nos usou para a glória do nome dele. E eu queria apenas citar dois testemunhos que aconteceram durante esse período, para que os irmãos possam até fortalecer a sua fé. Nesse período, uma mulher que nessa época era de outra denominação, chegou para mim e pediu que eu orasse pela vida dela, que eu levasse uma palavra ao esposo dela, que naquele momento eles se encontravam separados. Já fazia um ano que eles estavam separados. Então ela pediu para que, encarecidamente, eu pudesse fazer alguma coisa, orasse, preparasse uma palavra. E durante aquele período a gente preparou uma palavra, se preparou, e chegamos assim na direção de Deus, no anonimato mesmo, sem que ninguém soubesse. Convidei ele à minha casa, a gente sentou, conversou, eu dei uma palavra de Deus para a vida dele. E eu lembro que no culto à noite eu cheguei e contei apenas para duas irmãs aqui da igreja. Eu cheguei para elas e disse assim: irmãs, Deus vai restaurar um casamento daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias vocês vão ver o casamento que vai ser restaurado. Contei para essas duas irmãs para que elas se vissem de testemunha do que Deus ia fazer. E como de fato, 15 dias depois, esse casal chegou, o casamento foi restaurado e eles ainda vieram para o culto para comprovar. E para a glória de Deus, queridos, esse homem, desse casal, ele estava ministrando louvor hoje aqui à noite. Deu um grande de glória a Deus. Deus ele fez maravilhas. Deus ele fez muitas maravilhas. Muitas maravilhas para a glória de Deus. Uma outra coisa que Deus fez durante esse período é que Deus ele nos revelou um dia através de um sonho para a irmã Francineuda, que estava aflita, ansiosa por conta de as portas ainda não estarem abertas para que o filho dela, o Jeová, viesse passar um período aqui com a gente de Natal e Ano Novo. E aproximadamente um mês e meio atrás, Deus me revelou através de um sonho. E nesse período eu lembro que ela andava muito triste. E eu cheguei, entreguei o recado do Senhor para a vida dela e disse que Deus estava preparando, abrindo uma porta para que Jeová viesse. E no dia que ele fosse ministrar a palavra, iria ser algo diferente, ele ia ministrar de uma forma diferente. No mesmo dia eu lembro que eu deixei ainda o recado via o Facebook para a Rosiane, que estava registrado no Facebook. Eu creio que nem ela creu na hora, porque ela não retornou o recado, mas de fato, um mês e 15 dias depois, Deus abriu uma porta, o Jeová veio, e de fato a ministração do Jeová, a pregação dele foi mesmo diferente. Creio que os irmãos que vieram para a quinta-feira viram que o Jeová ia pregar, mas na verdade ele não pregou, foi uma coisa diferente. Deus usou ele no louvor, usou ele de forma tremenda, e o culto foi abençoado para a glória de Deus. E durante esse período, meus filhos, Deus ele me revelou algumas coisas, algumas promessas, algumas profecias com relação a algumas pessoas aqui da igreja. Mas Deus ele não me autorizou a entregar naquele momento que ele me entregou as revelações durante esse período. Porque ele queria que eu entregasse no dia em que eu viesse pregar aqui na igreja. Deus ele segurou e eu ouvi a voz do Senhor, obedeci. Às vezes eu confesso que tinha cultos que davam vontade de entregar aquilo que Deus havia me revelado, mas Deus ainda não é a hora. E no tempo de Deus ele abriu essa oportunidade, Deus, através do pastor Azabias, nos deu essa oportunidade nessa noite. E eu creio que eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na palavra que vai ser ministrada, porque a palavra vai ser profética, vai ser uma palavra profética
você ficar comigo nessa noite, prestar bastante atenção, Deus vai falar profundamente ao seu coração. Eu vou entregar tudo aquilo que o Senhor me entregou durante esse período. E eu quero iniciar o ano de 2013 sem débitos com Deus. Tudo aquilo que Ele pediu para me entregar, eu vou entregar nessa noite. Para isso eu convido os irmãos para se colocarem de pé nessa noite, abrir as suas Bíblias. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos, capítulo 15, versículo 21. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21. Vamos dar a leitura de apenas um versículo. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E obrigaram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Guarde bem esse nome, Rufo. E obrigaram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a levar a cruz de Cristo. E obrigaram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a levar a cruz de Jesus Cristo. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Coloque a sua Bíblia na sua cadeira e feche os seus olhos neste momento. Eleva as suas mãos aos céus. Vamos realizar a Deus uma oração nessa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de infinita graça, Deus de infinita misericórdia. Pai, segundo, meu Deus, a tua vontade, meu Deus, e no tempo certo, meu Deus, e no teu tempo, meu Pai, chegamos aqui, meu Pai, com essa oportunidade, a qual, meu Deus, nos confiaste, com essa responsabilidade que nos foi, Senhor, imputada, Deus, de estar trazendo, meu Pai, essa palavra, Senhor. Ah, meu Deus, palavra essa que há muitos dias, meu Deus, tu deixou ela guardada no meu coração, para que nessa noite, meu Deus, eu pudesse entregar a tua noiva, entregar a tua igreja. O meu desejo, meu Deus, é que nesse momento o Senhor comece, meu Deus, a desarmar qualquer cilada do inimigo que venha, Senhor, atrapalhar a ministração da tua palavra. Qualquer, meu Deus, demônio que queira roubar a atenção do teu povo, eu repreendo agora, pelo poder do nome de Jesus, e a partir desse momento, o teu Espírito Santo vem abrir o nosso entendimento, vem abrir os nossos corações, venha, Senhor, preparar a nossa alma, para que nós possamos receber, meu Deus, aquilo, meu Deus, que tu tem preparado para nós essa noite. Prepara, meu Deus, um banquete espiritual para as nossas vidas, para como nós vemos a nos alimentar da tua palavra e ser edificados para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Aplauda ao Senhor e se sente glorificando a nós. Queridos, há algum tempo resolvemos estudar um pouco a respeito da vida desse homem chamado Simão Cirineu. É bem verdade que Simão Cirineu é um homem bastante conhecido. Você já ouviu falar de Simão Cirineu, o homem que carregou, que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. E nós, queridos, vamos estudar um pouco a vida desse homem. Nós vamos extrair algumas coisas que são de suma importância para a nossa vida. E eu creio que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Mas para isso eu gostaria que você prestasse atenção, principalmente nos primeiros 20 minutos dessa mensagem, para que você possa, aleluia, entender aquilo que será ministrado nessa noite. A Bíblia deixa alguns poucos minutos, poucas particularidades a respeito da vida desse homem. Uma das poucas particularidades que a Bíblia deixa é a sua nacionalidade. A Bíblia diz que ele era
chamado de Simão Cirineu. Cirineu não era por conta do seu sobrenome, mas sim Cirineu está relacionado à sua nacionalidade. Ele era oriundo de uma cidade por nome de Cirene, que naquela época, Cirene era uma província romana. Por que província romana, irmão Júnior? Porque naquela época o Império Romano dominava parte do planeta Terra. Naquela época a própria Jerusalém era uma província romana. Quase todos os continentes eram províncias romanas. E Cirene também, por sua vez, era uma província romana que está localizada no que nós chamamos hoje de continente africano. Cirene se localizava naquela época no que nós chamamos hoje de África. Então, meus queridos irmãos, Simão Cirineu, ele era um africano, um negro. Ele era um negro, um negrão da África, que adorava com certeza a outros deuses, que com certeza se prostrava diante de ratos, que com certeza era um idólatra, porque a África ela é um continente cheio de idolatrias. E meus irmãos, talvez você me pergunte o que um negrão da África, um idólatra, está fazendo em Jerusalém, num dos dias mais importantes da cultura judaica. Para entendermos o que ele estava fazendo nessa data tão especial para os judeus, é necessário que nós conheçamos um pouco de história bíblica e de geografia bíblica. Porque Cirene, a província de Cirene, já havia há 1000 anos atrás, aproximadamente, sido um reino. O nome desse reino se chamava Reino de Sabá. E o que tem a ver esse reino de Sabá, irmão Júlio? Eu creio que você já leu o livro dos reis, e você observou ali o rei Salomão, filho do rei Davi, o grande rei que reinou pacificamente sobre Jerusalém e sobre o reino de Judá e sobre Israel. E naquela época ele era um homem sábio, e a rainha de Sabá, que nós queremos chamar hoje de Cirene, que nós chamamos na leitura que foi feita de Cirene, naquela época a rainha de Sabá, a rainha de Cirene daquela época, veio visitar a sabedoria de Salomão. E Salomão, como era um homem, um galã, tinha mais de 1000 mulheres, ele também se relacionou com aquela mulher. E ele, relacionando-se com aquela mulher gerou filhos lá no reino de Sabá, que eram descendentes de Salomão. E assim a descendência judaica de Salomão, com aquela mulher, foi gerando uma descendência de judeus negros, até chegarem uma geração que durou aproximadamente 1000 anos. E aqui, por sua vez, está Simão Cirineu, um negro, descendente de judeu com uma africana, por nome de rainha de Sabá. E o que um judeu negro está fazendo em Jerusalém? E como é que você pode me provar, irmão Júlio, que Simão Cirineu era um judeu? A prova disso é o seu nome, Simeão. Porque Simão e Simeão, traduzido para o português, do hebraico para o português, tem o mesmo significado, que é ouvinte. Então, meus queridos, Simeão, ele era o nome de um dos 12 filhos de Jacó, o nome de uma das 12 tribos de Israel. E Simeão, ali era um nome judaico. Aí está a prova de que Simão Cirineu era um descendente de um relacionamento de Salomão com a rainha de Sabá. E aí, meus queridos, como ele sendo judeu, mesmo ele sendo adorador de outros deuses, mesmo ele sendo um macumbeiro, um pecador, ele tinha que pelo menos cumprir um mandato, cumprir uma ordem que era imposta a todos os judeus daquela época, quer seja de Jerusalém, quer seja de Samaria, quer seja de outras nações. Que ordem era essa, irmão Júlio? A ordem de pelo menos uma vez ao ano participar no período da Páscoa do sacrifício do Cordeiro Pascual. Como era esse sacrifício do Cordeiro Pascual? Irmão Júlio, preste muita atenção para que você possa entender o que eu quero pregar nessa noite. O sacrifício do Cordeiro Pascual era o seguinte: o templo que Herodes havia reformado para
pascual. E a ordem é que eles deviam ir de roupas brancas, de linho, e não poderia ter nenhuma mancha, nenhuma sujeira. Devia chegar ali bem trajado, de roupa de linho fino, e ficar ali diante do altar do holocausto. Então o sumo sacerdote, ele pegava um cordeiro limpo, branco e sem mácula. Ele pegava um cordeiro separado, e ali ele imolava o cordeiro diante do altar, aspergia todo o seu sangue diante do altar, e ele pegava uma planta de forte poder de absorção, por nome de isopo. Pegava um isopo, ensopava com o sangue do cordeiro pascual, sem mácula, e ali estava todo o povo esperando que o sangue do cordeiro pascual fosse aspergido sobre as suas vestes brancas, que não poderiam ter mancha. Então ali ele pegava o sangue do cordeiro e aspergia no meio da multidão. E cada judeu, se pegasse uma gotinha nas suas vestes brancas, seria o suficiente para que todos os seus pecados durante o ano inteiro fossem perdoados. Mas onde é que você quer chegar, irmão Júlio? Preste atenção só mais um pouquinho que você vai entender. Simão Cirineu, como judeu, ele estava ali nessa data, da data do sacrifício do Cordeiro Pascual, indo para Jerusalém para participar desse ritual sagrado. Então ele veio do campo, e o texto começa falando que ele veio do campo. E eu posso imaginar que aquele homem, que aquele negrão da África, veio ali bem trajado, com as suas vestes de linho fino, branca, sem mácula. Mas o que ele não esperava é que quando ele chegasse em Jerusalém, ele visse uma grande multidão gritando, e um condenado carregando uma cruz. Aquele condenado ia carregando aquela cruz, e os soldados romanos chicoteando, e aquele condenado estava totalmente ensanguentado, e a multidão gritando, cuspindo aquele condenado, e aquela grande multidão impedindo que ele passasse e prosseguisse. E eu posso imaginar, meus queridos irmãos Cirineu, vendo aquele acontecimento, vendo aquele condenado com aquela cruz, e não estava entendendo nada do que estava acontecendo, e a única coisa que ele queria era participar do sacrifício do Cordeiro Pascual, para receber uma gotinha do sangue, para sair dali satisfeito. Tem um aleluia ali, eu já tenho um irmão que já está começando a entender o mistério. Se não entendeu, eu vou revelar o mistério agora. Aleluia. Simão Cirineu, meus queridos, era um religioso que ia para o ritual para receber uma gotinha. Mas havia ali o verdadeiro ritual que ia lavar a vida dele. Mas ele não estava percebendo, porque ele estava mais preocupado com as coisas desse mundo. Ele estava mais preocupado em receber uma gotinha de um ritual religioso. Ele estava preocupado em viver de migalhas. E enquanto isso, o verdadeiro cordeiro estava na frente dele, com sangue, com a cruz. Ele queria receber uma gotinha, mas o verdadeiro cordeiro já estava ali ensopado na frente dele. E ele não estava entendendo nada. Então, como ele não queria valorizar o cordeiro, porque tem pessoas que são assim, elas vêm para o culto, aleluia, Deus derrama do melhor deles sobre as nossas vidas. O desejo de Deus é que nós saiamos inundados, mas existem pessoas que vêm para o culto para receber uma gotinha, porque estão preocupados com a religião. Aí, o cristão religioso que se conforma com gotinhas, ele não vem para o culto na semana, ele só vem para o culto no domingo, mas não é na escola dominical. Ele vem no domingo, ele já está tão acostumado com gotinha que ele se arruma e já pensa, não vou chegar cedo hoje, porque eu não quero louvar, eu quero só participar do momento da mensagem, receber uma gotinha, sair satisfeito, para me pecar a semana toda de novo.
Aí ele vai vivendo de gotinhas, de gotinhas, de gotinhas. A sua vida continua a mesma, continua no pecado, não tem transformação. E ali, meus queridos, e ele vem para a igreja e vê o verdadeiro cordeiro na frente dele, ensanguentado, querendo abraçar ele, querendo salvar ele, querendo transformar a vida dele. Mas ele está preocupado com as gotinhas. Ele não quer o sangue, ele quer gotinha. Já se conformou. Como ele não quer o que Deus quer para a vida dele, como ele não quer a vontade de Deus para a vida dele, o soldado romano começa a obrigar. Você leu o texto: obrigaram Simão Sirineu a carregar a cruz de Jesus. Ei, rapaz, você aí? E ele: eu? É, você mesmo. Você aí. O condenado está aqui no chão, caiu, não consegue mais carregar a cruz. Eu preciso que você venha ajudar o condenado a carregar a cruz. Não, mas eu estou ocupado, eu não tenho tempo, eu quero uma gotinha da religião, eu não tenho tempo para Jesus, eu não tenho tempo para o Espírito Santo, eu não tenho tempo para o mover de Deus, eu quero apenas uma gotinha. Não, mas eu estou lhe obrigando, é uma ordem, venha. E ele: não, mas eu... Aí tome uma chicotada. Não, mas eu não quero, venha e obriga. Existem pessoas que já estão vindo para o culto obrigadas, porque não suportam mais o Evangelho. Já se tornaram pessoas religiosas, não querem mais participar do melhor que Deus tem para o seu vida. E Jesus começa, aí Deus começa a chicotear, Deus começa a obrigar ele. Deus começa a obrigar, e ele não quer ir, mas Deus começa a obrigar. Aí ele vem para receber uma gotinha. Uma gotinha. Está ali sendo obrigado. Tá bom, eu vou. Jesus está ali no chão. E aquele homem que foi para receber uma gotinha está abraçado com Jesus. E as suas vestes, minha filha, estão agora ensopadas. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você veio nessa noite para receber mais uma gotinha. Você veio nessa noite para participar de mais um culto religioso. Mas você nem sabe que Jesus está aqui nessa noite com a cruz. Você veio para receber uma gotinha, mas hoje ele vai te levar com seu sangue. Hoje ele vai transformar a tua vida. Hoje ele vai mudar a tua história. Deixa o sangue de Jesus te lavar nessa noite, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Só quem crê, levante a sua mão. Adore o verdadeiro cordeiro. O sangue do verdadeiro cordeiro está nesse lugar. Até hoje você está vivendo de gotinhas, gotinhas da religião, aleluia, gotinhas espirituais, gotinhas financeiras. Você sabe por que você está vivendo também de gotinhas financeiras? Porque você ainda não aprendeu a valorizar o verdadeiro cordeiro que está na sua frente. E os chicotes da vida já estão, aleluia, sendo aceitados nas suas costas. E você já está sendo obrigado. Mas não se preocupe não, irmão. Nem que seja obrigado. Nesta noite você vai se abraçar. Não com o cordeiro pascual, mas com o verdadeiro cordeiro, a qual João descreveu, que tira o pecado do mundo, que vai tirar o pecado da tua vida, que vai mudar a tua história, vai escrever uma nova página da tua vida. Se prepara, 2013 será um ano de vitória, 2013 será um ano de transformação, porque o sangue do cordeiro está aqui nesse lugar. A totalidade de Deus está aqui
disponível na tua frente nessa noite. A totalidade de Deus. Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de mudança. Não adianta mais estar brincando de gotinhas. Não adianta mais estar brincando de ser crente. Quase crente. Quase ia para o céu. Gotinhas. Quase debochando pequenininha de ir para o céu. Deus, Ele não morreu apenas pela gotinha do seu coração. Deus, Ele morreu pela sua totalidade, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, da sua voz, das suas mãos. Se você crê que Ele morreu por você completo, e que Ele deseja você por completo, dê um culto completo para Ele nessa noite. Levanta a tua mão aí, dê um braço de glória a Deus bem forte, para arrasar o céu e chegar até o trono de Deus. O que acontece quando nós temos um verdadeiro encontro com o verdadeiro Cordeiro? O que acontece quando o verdadeiro sangue nos lava, nos purifica? Acontece 4 coisas, 4 transformações em nossas vidas. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Os segredos de Simão Cirineu. As 4 coisas que aconteceram na vida de Simão Cirineu quando ele foi lavado pelo sangue do verdadeiro Cordeiro. A primeira coisa que acontece é que ele aprendeu a carregar a sua cruz. Mesma força, mesmo obrigado, mas ele pegou a cruz de Jesus e carregou, ajudou. Carregar a cruz, meus queridos, não é carregar a cruz em cordão no pescoço. Carregar a cruz não é carregar a Bíblia debaixo do braço. Carregar a cruz é viver o Evangelho que Jesus quer que você viva. Cruz é lugar de morte. Morte do velho homem. O velho homem precisa morrer. Aqueles velhos pecados que te atormentam, que te levam para voltar para trás, que te levam para olhar para trás. Aqueles pecados que você não consegue deixar. Hoje é noite de você pegar todos esses pecados, colocar na cruz. Aleluia, na cruz de Cristo, e ser totalmente transformado pelo sangue do Cordeiro. Quando eu falo de cruz, eu também falo de renúncia. Nós temos que renunciar. A cruz é uma renúncia. Aleluia, nós temos que renunciar. Às vezes aquilo que nós mais gostamos, nós temos que renunciar. Até mesmo as coisas que as pessoas irão se alegrar e nós iremos ficar tristes. Mas nós temos que renunciar, temos que ficar tristes para que as pessoas se alegrem. Renúncia, nós temos que aprender a renunciar. Nós temos que aprender a carregar a cruz do Evangelho. Porque a cruz é um verdadeiro símbolo do Evangelho de Cristo. E Jesus disse no Evangelho de Marcos, Jesus disse no Evangelho de Mateus: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, siga-me. Tome a sua cruz, siga-me. Tome a sua cruz, siga-me. Tome a sua cruz nessa noite. Tome a sua cruz, meu querido. Tome a sua cruz, é difícil, está pesada, mas Deus não vai enviar Simão Cirineu nenhum para te ajudar, não. Deus vai enviar o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, que nos conduz a toda a verdade. Ele vai te ajudar a carregar a tua cruz e você virá após Jesus, porque aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga nessa noite. Aleluia. Olha para o irmão que está no seu lado, dá um cutucão nele e diz assim: irmão, aprenda a carregar a sua cruz. Aprenda a sepultar o velho homem, a crucificar o velho homem. Talvez você ache que a história de Simão Cirineu teve um ponto final aí. Porque você não ouve mais falar de Simão Cirineu depois daí. Se engana você, que não observa melhor as Escrituras. Estudando um pouco a Bíblia Sagrada, podemos observar que a história de Simão Cirineu dá continuidade. Aleluia. Poucas pessoas entenderam o que o Espírito Santo falou. A tua história não tem um ponto final. A tua história
história tem uma continuidade. Continua. A tua história não acaba hoje. A tua história não vai terminar em 2012. Deus está colocando o vídeo nessa noite e dizendo que a tua história tem continuidade e tem um final feliz. Quando abrimos as nossas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 29, nós podemos observar, meus irmãos, que ali os apóstolos, que ali os irmãos que haviam recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, agora estão sofrendo uma grande perseguição. Aleluia! E a perseguição que eles estão seguindo, que eles estão sendo perseguidos, é pelos próprios judeus que rejeitaram a Cristo e que agora também estão rejeitando a pregação de Cristo. Durante essa perseguição, nós analisamos e observamos que ali morreu um homem de Deus, um diácono, cheio do Espírito Santo, por nome de Estevão. É bem verdade que ele foi apedrejado, mas no momento em que ele foi apedrejado, seu rosto brilhou e ele viu os céus abertos e a glória de Deus resplandecia no seu rosto. Diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo 11, versículo 19, depois da morte de Estevão, depois da perseguição, os cristãos que agora, os irmãos que agora pregavam o Evangelho, eles estão sendo dispersos. Estão pregando o Evangelho em outra cidade, porque se eles pregarem o Evangelho em Jerusalém, eles iriam morrer. Então eles vão pregar lá na Fenícia. Diz o versículo 19 do capítulo 11 de Atos, que eles estão pregando agora em Chipre. Diz a palavra de Deus que eles estão pregando também agora em Antioquia. Mas lá em Antioquia, eles pregam apenas para os judeus, porque eles achavam que somente os judeus eram uma nação escolhida por Deus e somente os judeus mereciam o perdão de Deus. Mas se você for observar o versículo 20 do capítulo 11 de Atos, você vai ver ali, meus irmãos, que aparece naquela cidade de Antioquia alguns homens de Cirene, alguns homens sirineus que começam a pregar o Evangelho aos não-judeus, aos gentios. Júlio, o que você quer me dizer nessa noite? Não vai me dizer que era Simão Cirene. Não tem nem o nome dele aí? Se não você que não observa a Bíblia. Se você for observar o capítulo 13 do mesmo livro de Atos, o nome daqueles sirineus que pregavam o Evangelho para os não-judeus e falavam a respeito de Jesus Cristo, e continua dizendo que eles abriram um trabalho ali na cidade de Antioquia, abriram a igreja a ponto de ser reconhecida lá em Jerusalém o trabalho que eles estavam fazendo, e enviaram Barnabé e Saulo de Tarso para ajudar naquela igreja. No capítulo 13 revela o nome desses sirineus. Se você for ler a sua Bíblia, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, você vai ver. E haviam na igreja de Antioquia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, que havia vindo de Jerusalém, Saulo de Tarso, Manaém, que era amigo de Herodes, o tetrarca. Você vai ver Lúcio de Cirene, e você vai observar outro nome, Simeão, o negro. Vamos glória a Deus. Eu queimei tanta pestaña para estudar isso. Simão Cirineu agora está pregando o Evangelho para os não-judeus. Você sabe o que isso quer dizer? Os não-judeus somos eu e você. Ninguém queria pregar o Evangelho para nós, mas Simão Cirineu começou a pregar o Evangelho para nós, para mim e para você. Lá na cidade de Antioquia, fundou a primeira igreja dos não-judeus, dos gentios, dos gregos. Começou a pregar o Evangelho para mim e para você, e ele falava com eloquência, falava a respeito do sangue de Jesus Cristo, porque ninguém mais para saber do amor de Deus e para saber do sangue de Jesus do que o próprio Simão Cirineu, que havia sido lavado com o sangue de Jesus. Ele está ali na cidade de Antioquia, mas diz o texto
Simeão, o negro, é agora profeta e mestre. Você sabe qual é a segunda coisa que o sangue de Jesus quer fazer na sua vida? Quer fazer de você um profeta. Tem profeta aqui, irmão? Tem profeta aqui? Tem profeta aqui? Profeta de boca calada não é profeta, porque a palavra profeta significa mensageiro de Deus, porta-voz de Deus, e por isso Deus não fica de boca calada. Se tem profeta aqui, abre a tua boca aí e exalte o nome do nosso Deus. Se tem algum profeta nessa noite que está curto, Deus vai restaurar sua voz. Se tem algum profeta nessa noite que está surdo, que não está mais ouvindo a voz de Deus, Deus vai restaurar a tua audição nessa noite. Se tem algum profeta que está cego, como o sacerdote ali, Deus vai restaurar a tua visão nessa noite. Ei, meu irmão, se prepara. O sangue de Jesus que está aqui nesse lugar vai te levar, vai te transformar e vai fazer de você um profeta. Se prepara, o profeta é você. Sacode o irmão que está do seu lado e diz: irmão, o profeta é você, meu irmão. O profeta não é o pastor, não é os obreiros, não. O profeta é você. Você é o mensageiro de Deus. O profeta é você. O profeta no trabalho não pode ficar de boca calada. O profeta tem que pregar o evangelho do sangue, porque se ele foi lavado com sangue, ele também tem que pregar o evangelho do sangue. O profeta que não evangeliza, que não se preocupa mais com os não-judeus, não é profeta. É judeu, que só judeu se preocupa com o judeu. Você sabe quem são os judeus? As pessoas que já são salvos. Deus quer que você se preocupe com os judeus também? Quer. Mas Ele quer que você também se preocupe com os não-judeus. Com as pessoas que ainda não foram alcançadas. Com as pessoas que ainda não foram salvas. Por isso se prepara, meu irmão. Você é profeta. Se você ainda não é profeta, é porque você ainda não foi lavado com o sangue de Jesus. Mas eu tenho uma notícia boa para você. O sangue de Jesus está aqui nesse lugar. Nem que você queira, o centurião vai te obrigar a ser lavado com esse sangue nessa noite. Aleluia! E você vai aprender a carregar a sua cruz e vai aprender a ser um profeta cheio do Espírito Santo. Não um profeta que se esconde na caverna, mas um profeta que prega a palavra de Deus com unção, com autoridade, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Mas não é só um profeta que Deus quer que você seja. Porque diz, no capítulo 13, que haviam ali alguns profetas e mestres, a saber, Lúcio de Cirene e Simão Cirineu, Simão Negro. Deus quer que você seja um mestre. Só o irmão que creu ali. Não se preocupe não, irmão. Aleluia. Deus vai fazer de você um mestre. O que é mestre, irmão? Mestre é um conhecedor da palavra de Deus. Aleluia. E você quer saber onde estão os mestres? Venha para o culto de doutrina. Você quer saber onde estão os mestres? Venha para a escola dominical. Porque lugar de mestre é estudando a palavra com mestre. Mestre que não traz Bíblia para a igreja não é mestre. Mestre que não sabe nem mais onde a Bíblia está não é mestre. Mestre que nunca mais leu a palavra de Deus não é mestre. Mas hoje o sangue de Jesus quer fazer de você um mestre. Vai tirar a sua Bíblia que está pegando poeira na estante. Você vai começar a não ler, porque a Bíblia ninguém lê. Se você for ler a Bíblia de capa a capa, aleluia, não vai acontecer nada com a sua Bíblia. Porque a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser meditada. Por isso que tem gente que lê e a vida dele não é transformada, porque ele só está lendo. E a Bíblia tem que ser meditada. Porque quando você lê, as letras continuam na palavra de Deus. Mas quando você medita, as letras vêm da Bíblia e entram no seu coração e fazem de você um mestre cheio do conhecimento de Deus, cheio da palavra de Deus. E Oséias diz que o povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. E por isso, meu irmão, se você quer ser mestre nessa noite, se você quer ser profeta, se você quer ser lavado com o sangue de Jesus, a
ele vai encontrar de crente dormindo na praia, assistindo um esporte espetacular. Deus quer te encontrar na escola dominical. Deus quer te encontrar no culto de doutrina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ainda tem sangue aqui hoje, irmão. Para te transformar. Não se preocupa, não. Não fique com medo, não. Ainda tem sangue. Tem sangue. Ainda tem sangue. Ainda tem transformação. Deus ainda quer transformar a vida de muitas pessoas. E quando nós somos mestres, meu irmão, é uma bênção. Porque todo mestre tem um discípulo. Eu estou pregando a palavra aqui hoje porque eu fui um bom discípulo do meu mestre, pastor Davi. Aleluia. Todo bom mestre tem um bom discípulo. E você sabe quem foi o bom discípulo de Simão Cirineu? Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que veio de Jerusalém para estudar com o mestre e profeta Simão Cirineu na igreja de Antioquia. Você sabe por que o apóstolo Paulo era tão eloquente nas suas mensagens? Você sabe por que o apóstolo Paulo era tão fervoroso? Você sabe por que o apóstolo Paulo escreveu quase 80% dos livros do Novo Testamento? Não foi só porque ele estudou aos pés de Gamaliel, não. Porque Gamaliel só entendia de Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele tinha o conhecimento do sangue de Jesus e do sangue de Jesus, porque ele estudou com um homem que recebeu o verdadeiro sangue literal de Jesus Cristo na sua vida, e era um pregador para os não-judeus. Por isso ele fez de apóstolo Paulo um dos maiores pregadores que existiram, aleluia, para os não-judeus. Toda pessoa que é mestre lavado com o sangue do cordeiro, ele faz bons discípulos, porque Jesus disse: ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. E nós estamos precisando de pessoas que façam discípulos. E nós estamos precisando de pessoas que tenham água da palavra de Deus para ensinar para o irmão, para que o irmão possa se interessar e ver que Deus está fazendo na sua vida e começar a fazer na vida dele também. Porque nós precisamos de referenciais no dia de hoje. A sociedade precisa de referenciais. E apenas as pessoas que são lavadas com o sangue de Jesus Cristo serão referenciais para essa sociedade tão obscura que nós temos hoje em dia. Por isso, meu querido, você é o referencial. Mas para isso você precisa deixar que o sangue de Jesus ele lave. Em último lugar, a quarta coisa que acontece com a pessoa quando ela recebe o sangue de Jesus na vida dela, você sabe o que é que acontece? Você sabe por que no início da leitura eu pedi para você gravar o nome Rufo? Eu pedi, os irmãos se lembram que eu mandei, guarda esse nome Rufo. Porque se você for observar as cartas do apóstolo Paulo, toda vida, no final das cartas, ele faz saudações. Quem lê Bíblia sabe isso. Saldo a Teófilo, saldo ao meu amigo Onésio, saldo a ti, saldo a Timóteo, saldo a Priscila, saldo a Áquila, saldo a Tiago, irmão de Jesus. Ele faz várias saudações para os seus discípulos. E uma das saudações que ele faz no livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo 13, ele diz: saudai a Rufo, que tem pregado o Evangelho e se destacado no serviço do Senhor, e saldo também a sua mãe, que tem sido como uma mãe para mim. Olha o que acontece quando o sangue de Jesus nos lava. Tanto a nossa esposa como os nossos filhos, eles passam a ser uma bênção nas mãos do Senhor. É para você ter dado um glória a Deus mais forte. Porque se você for lavado pelo sangue de Jesus Cristo hoje, o teu filho que está no mundo vai voltar para a igreja. Se você for lavado pelo sangue de Jesus Cristo hoje, o teu filho que está desviado, o teu filho que está frio, ele vai ser lavado também. E nem que o diabo queira, ele vai quebrar promessas que Jesus fez, que crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa
Deus está aí? Traga o seu filho Guilherme aqui. Aleluia! Traga o seu filho Guilherme. Glória a Deus! Olha lá. Deus tem promessa para os nossos filhos. Deus tem promessa para o teu filho nessa noite, meu irmão. Deus tem promessa para o teu filho nessa noite. Vou começar a entregar o que o Senhor pediu para me entregar. Patrícia Moura, Deus tem escolhido as crianças desde o ventre, desde o seu ventre. Quando ele estava no seu ventre, o inimigo tentou de várias formas tirar a vida dessa criança. Mas ele não conseguiu. Porque o que Deus tem preparado para essa criança é algo muito grande. Você sabe por quê? Que ele é tão manso. Você sabe por quê? Que desde pequenininho ele é tão santo, cheio de santidade? Porque Deus, ainda jovem, vai usar ele